Sabe, uma das minhas coisas preferidas em Steven Universe são os personagens desse desenho. Até porque, honestamente, uma das coisas que essa animação mais oferece de bom, definitivamente são os personagens. E na sua grande maioria, eles são incríveis. Mas de todos eles, uma que se destaca bastante, na minha opinião, é definitivamente a Lápis Lazuli. Já que a introdução dessa personagem é uma das mais tristes e pesadas que o desenho já entregou. Afinal, a primeira vez que ela aparece é no episódio Espelho Gen, onde ela literalmente é um espelho, sendo vista e usada apenas como um objeto, mesmo as Gens sabendo que existia um ser ali, dentro daquele pedaço de vidro. E mesmo tendo essa noção, elas nunca se importaram em tentar libertar a Lápis ou ajudar ela de algum jeito. As coisas só mudam mesmo pra personagem quando ela conhece o Steven, afinal é ele quem percebe que aquele espelho é muito mais do que um simples objeto. E o Steven, como um personagem que consegue conquistar todo mundo ao seu redor, não demora muito pra cair nas graças da Lápis. Então por causa dessa amizade, o Steven finalmente liberta a Lápis daquela prisão que ela viveu por incontáveis anos. Porém, a gente consegue ver que além de mentalmente, a Lápis também estava machucada fisicamente, já que mais tarde a gente descobre que a Lápis simplesmente está roubando toda a água do oceano para criar um caminho que pudesse levá-la de volta para sua casa. A razão para ela fazer isso é que a pedra Gen dela tinha sido quebrada, então além de ela não poder usar suas asas, ela também tinha ficado cega. Porém, o Steven consegue curar a Lápis, dando para ela a chance de finalmente voltar para sua casa. Só é uma pena que se passaram muitos e muitos anos, e digamos que o que ela vai encontrar tá longe de ser a liberdade que ela tanto queria, tá longe de ser o lar que um dia já foi. Só que antes de eu te contar o que acontece com a Lápis depois que ela volta pro planeta natal, eu preciso te contar o que aconteceu pra ela ter parado naquele espelho. No passado, a Lápis tinha meio que ido pra Terra, só que ela acabou indo lá no meio de uma guerra, e por causa disso ela acabou sendo confundida com uma rebelde e acabou sendo destruída e presa em um espelho. E por causa disso, ela foi obrigada a ficar na Terra por todo esse tempo. Afinal, ela não podia se libertar sozinha, ao mesmo tempo que ninguém ajudava ela, mesmo as pessoas que sabiam que existia alguma coisa dentro daquele espelho. Até que, como você já sabe, ela foi libertada pelo Steven. Muito obrigada, Steven. Tudo bem, cara? É Lápis. Porém, quando ela voltou pro planeta natal, a Lápis acabou sendo usada e forçada novamente a voltar pra Terra. E quem forçou isso a ela foi a Peridot e a Jasper. O motivo disso é que a Lápis tinha voltado da Terra, então meio que ela tinha informações sobre as Crystal Gems que podiam estar perdidas ali. Ou seja, no final do dia, mesmo que tudo que ela quisesse fosse ser livre, infelizmente o que restou pra ela novamente foi ser usada e presa. Tanto contra a vontade dela, como depois acaba sendo por vontade própria. Afinal, pra ela poder salvar o Steven, a única pessoa que acreditou e ajudou ela, a Lápis acaba se fundindo com a Jasper, formando assim a Malakita. E por mais que a Lápis tenha feito isso para poder prender a Jasper no mar e salvar o Steven, ainda assim a Lápis acabou presa de novo. Depois de incontáveis anos em um espelho, ela finalmente conseguiu sair e voltar para sua terra natal, só para ser obrigada a retornar para um lugar da qual ela não gostava e que tinha machucado muito ela, tanto fisicamente quanto mentalmente, para depois ela acabar sendo presa de novo, mesmo que dessa vez tenha sido por vontade própria, mesmo que tenha sido uma escolha dela. Depois disso, leva um certo tempo pra gente ver a Lápis Lazuli novamente, e quando ela finalmente reaparece, ainda é na forma de Malakita. Afinal, ela se fundiu pra prender a Jasper no oceano, mas depois de tanto tempo, a Lápis obviamente ia começar a se cansar, e por causa disso a Malakita acaba se libertando. Então as coisas meio que escalonam um pouco, até o ponto em que as Crystal Gems acabam tendo que lidar com isso de uma vez por todas. E agora que elas estão mais fortes e conseguem se fundir, elas acabam derrotando a Malakita. E a Lápis finalmente estava livre novamente, pelo menos na maior parte das coisas. Afinal, agora que a Lápis tinha realmente sentido a liberdade, ao mesmo tempo que ela tinha ficado longe da relação tóxica com a Jasper, a Lápis ainda não tinha um lugar para ir. Seu planeta natal já não era mais como um lar para ela. Então não existia mais um certo lugar específico para ela ficar. Até que então o Steven, a única pessoa em que ela realmente confia, acredita e gosta pra valer, pelo menos até esse ponto da história, convence ela a dar uma nova chance pra Terra, já que dessa vez ela não estaria presa em um espelho, então agora poderia as coisas serem diferentes, ela poderia ver o lado bom da Terra. O problema é que além da Lápis não ter nenhuma razão pra ficar na Terra, afinal ela viveu presa ali por milhares de anos, ela também acaba tendo que ficar ao lado da Peridot, que a essa altura do desenho tinha se tornado uma boa pessoa e ido pro lado dos mocinhos. Mas a Lápis não conseguia levar as coisas tão na boa assim, era difícil superar tudo que ela já tinha passado. E além disso tudo, ela tinha que superar o fato de viver com uma pessoa que fez mal a ela no passado. E isso é uma coisa bem interessante na Lápis, ela tem um toque de realismo na personagem e na forma como ela lida com as dores e os traumas do passado. As coisas não se curam tão rápidos pra Lápis. Ela não consegue simplesmente superar e seguir em frente logo de cara de um episódio pro outro. Porque, querendo ou não, no fim das contas, existem situações que levam tempo pra você superar. Porém, no final do episódio, a Lápis decide dar uma chance pra Peridot, depois de muito esforço da parte da própria Peridot, e uma certa influência do Steven, afinal, ela gosta muito dele e considera ele como uma pessoa importante pra ela. E isso é uma coisa que eu gosto muito no desenho. Durante toda a história da Lápis, a animação sempre demonstra de forma sutil a importância e a consideração que a Lápis tem pelo Steven em diversas vezes.
Depois de tudo isso, a coitada finalmente tem um momento de paz, onde ela até mesmo joga entre muitas aspas beisebol com Steven, a Peridot, as Gens e um outro grupo de rubis. Porém, ainda tinha um arco traumático que ela não tinha resolvido ainda. Em um episódio onde o Steven leva a Lápis pro mar e até ensina ela a pescar, a Lápis revela ainda estar traumatizada pelo tempo que ela passou fundida com a Jasper. E dá pra ver como isso realmente criou um certo medo nela. Ela meio que teme o mar por causa de tudo que ela já passou. Medo esse que ela meio que consegue superar com a ajuda do Steven. A Lápis até revela que ela sentia falta de estar no controle da fusão, na época que ela era Malakita junto com a Jasper. Afinal, esse foi um dos poucos momentos na vida dela em que ela não era controlada, mas sim era ela quem estava no controle. No final das contas, a Lápis só percebe o quanto essa relação era tóxica justamente quando a Jasper reaparece querendo se fundir de novo com ela. Então a Lápis, percebendo o quão ruim era aquilo e o quão mal isso fazia, ela meio que entende que a relação que elas tinham não fazia bem pra nenhuma das duas, era algo tóxico. Então depois disso, a Lápis meio que fecharia de vez essa página da vida dela, derrotando a Jasper e seguindo em frente mais uma vez, superando ou pelo menos começando a superar mais um trauma. Eu fui horrível com você. Eu gostava de descontar tudo em você. Eu te odiava. E depois disso, a Lápis finalmente teve um pouco de tranquilidade, ela até começou a assistir doramas. Tá, não era dorama exatamente, mas por algum motivo eu vejo a Lápis sendo dorameira. Depois disso, os maiores acontecimentos na vida da Lápis são participar de uma basicamente especial reunião de família com o tio do Steven, só pra manter o celeiro sendo dela. A Lápis até entra em um teatro junto com a namorada do Steven, a Peridot, fingindo ser as Crystal Gems, ou melhor, as novas Crystal Gems. Mas convenhamos, tudo que é bom na vida dura pouco. Depois de vários eventos que aconteceram ao longo dos episódios, a Lápis acaba descobrindo que existe uma enorme chance das diamantes virem pra Terra, o que deixa ela muito preocupada e com medo de ser aprisionada novamente. Por causa disso, a Lápis decide ir embora da Terra, afinal ela era poderosa, mas o inimigo dessa vez era uma diamante. As chances delas perderem e serem presas eram enormes, e só a possibilidade de perder de novo a sua liberdade já mexia muito com a Lápis. E como a Peridot decidiu que ficaria na Terra e tentaria lutar, as duas acabam se separando. E a gente meio que só vai ver a Lápis de novo quando o Steven descobre que o celeiro onde ela vivia e que ela tinha levado junto com ela estava na Lua. Então lá a gente descobre que a Lápis não tinha ido muito longe e durante esse tempo todo ela meio que estava observando todo mundo, porque ela tinha se arrependido de ter ido embora e tinha se sentido mal por ter machucado a Peridot, por ter tomado a decisão de ir embora. E mesmo com o Steven dizendo que estava tudo bem ela voltar e que seria até legal se eles morassem ao lado um da casa do outro, a Lápis ainda acreditava que não podia voltar. A Lápis ainda tinha um pouco de medo, porém quando ela se lembra das diamantes de novo, ela decide de vez ir embora, porque por mais que ela quisesse voltar, o medo de perder a sua liberdade naquele momento era maior. Mas pelo menos na hora mais necessária, a Lápis volta pra Terra pra ajudar as Gens. E no final das contas, ela acaba ficando de vez na Terra. Durante esse tempo todo, a Lápis evoluiu bastante e com o tempo algumas feridas cicatrizaram. Agora, em Steven Universe Future, tem um episódio com um foco maior na Lápis que mostra bem esse desenvolvimento e os resultados que ela teve. A Lápis por um leve momento acaba se deixando levar, mas ela para quando percebe que aquilo que ela tava fazendo tava magoando a primeira pessoa que acreditou nela. E se ver decepcionando uma pessoa importante pra você não é uma experiência muito boa. E esse episódio ele é ótimo pra mostrar exatamente o que eu acabei de dizer. A Lápis melhorou muito e muitas das suas feridas foram curadas com o tempo, mas isso não significa que ela não vai mais errar ou não vai mais falhar, mas sim que ela vai continuar a melhorar, afinal agora ela tem a liberdade pra fazer isso. A última vez que a Lápis faz uma grande aparição no desenho é quando o Steven tá se perdendo por completo, então todas as pessoas importantes na vida dele se reúnem pra ajudar o garoto. E obviamente que a Lápis ia estar ali, afinal no passado, quando a Lápis precisou, o Steven tava lá por ela. E agora no futuro, quando ele precisa, ela tá lá por ele. Então, eu acho que é isso. A Lápis é a minha Gen favorita de toda a série. Além do design dela ser o meu favorito entre todas as Gens, a história dela é que mais me atingiu. E por isso que eu decidi começar falando dela. A primeira coisa que eu queria falar em Steven Universe era sobre essa personagem. E eu espero que esse vídeo esteja à altura dela. Obrigado por assistir até aqui. Comenta qual a sua Gen favorita, deixa um like. E lembra que